Salve, salve galera, estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana. Semana que teve clássico e a gente já está se preparando para um próximo. Você sabe que eu estou falando da Copa do Brasil, né? Mas antes da gente debater o esporte, eu tenho aquele recadinho maravilhoso para você, ó. Presta atenção, neste QR Code que o Silão vai colocar do meu lado aqui na tela, ó. Mira o seu celular para ele e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove e do Unicentro Promove, porque você sabe, né? Aqui a gente tem as melhores opções de cursos para você. Olha aí na tela passando a nossa estrutura. Aqui você não perde nada, aqui você só ganha. Então não perca tempo, venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove e do Uni Promove. Aqui, ó. Você vai estar com a sua carreira indo lá para o céu. As melhores opções de cursos, preços, você só encontra com a gente. Então não perde tempo não. Venha fazer parte aqui das faculdades Kennedy Promove e do Uni Promove. Tamo junto? Vamos começar então a debater o esporte? Você, eu e ele, Ângelo Drummond, bom ou não? Beleza, Paulo? Firme, tranquilo. Tamo aí. Então tá bom, papai. E do meu lado de cá, Maicão do Barreiro. E aí, papai, bom? Beleza, Paulo? Firme também? Vamos que vamos. Vambora, então vamos falar da Copa do Brasil primeiro? Sim. Porque foi o último jogo, o grande jogo que a gente teve na rodada, um Cruzeiro e Atlético. Eu digo assim porque o Cruzeiro foi o mandante com mais de 59 mil pessoas no Mineirão, ô Anjo. Diga lá. O Cruzeiro foi o dono do jogo, é impressão minha? Acho que foi impressão sua. É? Por quê? Porque o Atlético... Discorra sobre o assunto. Eu acho que o Cruzeiro não teve não mandou o jogo como o mandante da partida, né? Eu acho que ele demorou muito a agir dentro das quatro linhas. O Atlético cozinhou bastante ali no primeiro tempo, o Cruzeiro não soube agir, demorou muito a agir, né, na primeira etapa. Foi aquele Cruzeiro moroso das últimas 3 partidas que vem jogando no Mineirão. Repetiu as participações contra o Flamengo, acho que contra o Corinthians, não sei que ele jogou também, não, contra o Corinthians ele jogou fora. Foi mais contra o Flamengo mesmo, que ele jogou as 2 partidas no Mineirão, que foi muito mal. E contra o Atlético foi a mesma coisa, o Atlético ganhando todas as bolas pelo alto. Essa defesa do Cruzeiro está tendo muito trabalho com esse tipo de jogada. E só foi acordar no segundo tempo. E aí dominou a partida, poderia ter feito 2, 3, mas acabou pecando no seu individualismo, pecou também nos seus próprios erros, tomou um gol ali de uma falha bizonha do senhor Wesley e também da marcação depois que teve tempo de se recompor e não achou a bola, mas eu acho que o resultado foi justo pelo que as 2 equipes produziram e tudo ficou para a próxima terça-feira. Ô, Mike, você concorda com o Anjo ou você acha que o Cruzeiro, eu entendo o posicionamento dele, falar do lado moroso, mas eu não vi o Atlético dando trabalho pro Otávio, de você falar assim, nossa, teve algo assim a mais do time alvinegro, ou também não foi assim? Não, o Atlético foi pro Mineirão para poder conquistar o empate, né? E quem sabe tentar ganhar o jogo ali numa bola única, né? Assim como foi no Campeonato Brasileiro, naquele 3-1. Eu acho que no primeiro tempo o Cruzeiro ficou encaixotado na marcação do Atlético, com muita dificuldade de criação, e o Cruzeiro tá tendo essa dificuldade. Já foi prova disso, foi o jogo contra o Flamengo na Libertadores no Mineirão, naquele 1-1 e também no Maracanã. E no segundo tempo, concordo com o Anjo, o Cruzeiro voltou com a faca nos dentes, iniciou ali a todo vapor, poderia ter feito um 2-0. O Atlético acelerou um pouquinho, achou aquele gol na falha do Wesley, na falha também do Otávio, né, que abriu o canto. O Lodge até falou que já estudou esse posicionamento do Otávio, ele costuma deixar o canto aberto, e conquistou o empate, e daí por diante foi um com medo do outro para não tomar gol. Acho que eles ficaram segurando ali porque um 2-1 para o Atlético ou um 2-1 para o Cruzeiro já encaminharia essa classificação, porque o jogo de volta tem tudo para ser equilibrado, tão quanto foi esse do Mineirão, viu, Paulo? Antes da gente continuar falando aí dessas possibilidades que os 2 times tiveram, mais ainda pelo lado do Cruzeiro, vamos trazer polêmicas, porque tem que ver as polêmicas. Bora. Vamos lá. Início do jogo. Cama de gato de Caio Jorge em Tressolte. Aquele lance era para a revisão do VAR, não. Aquele lance é uma situação de jogo e por uma infelicidade o Tressolte caiu de mau jeito, e o árbitro acertou. O que vocês acreditam nessa cena que teve repercussão depois, que daqui a pouco a gente fala? Era para cartão, Ângelo?
Na minha opinião, poderia ser passivo de um cartão amarelo, mas o amarelo... O máximo seria o amarelo. O amarelo não é de revisão no VAR, então já que o juiz não deu, estava próximo ao lance ali, então vida que segue, o jogo que segue. Porque eu não vi maldade no lance do Caio Jorge. Por mais que tenha sido um lance onde ele foi diretamente no corpo do jogador, eu acho que talvez a parte que ele pega, que ele encoste do threshold, que ele dá a alavanca no threshold, o threshold já está um pouco mais no alto, e aí ele dá aquele malabarismo no ar, né? Dá aquela virada esquisita, cai de mau jeito, então acho que foi mais um acidente de trabalho. Mas eu acho que se o VAR, por exemplo, fosse passivo de dar um cartão amarelo, poderia dar a ele ali como uma jogada temerária. É uma jogada temerária, Mike? É jogada para amarelo? Para cartão... E do jeito que o árbitro quis conduzir pro seu início do jogo, também tá tudo certo? Ô Paulo, eu acho que o árbitro também quis dar uma cadenciada ali, porque se ele sapeca com o amarelo logo de cara, já ia deixar o jogo bem inflamado, né? Mas se fosse um lance para revisão ali, apesar que a revisão do VAR não pode dar o amarelo, né? Mas se o árbitro quisesse dar o amarelo ali também, ficava de bom tamanho. Todo tipo de lance no clássico ele é potencializado, porque é o clássico da paixão, da emoção, né? Se você perguntar ao Caio Jorge, você queria quebrar o pescoço do Vitor Hugo? Claro que não. Claro que não. Né? Ele quis fazer a falta, obviamente, mas não... Né? Aí não para ser tão pesada como está sendo construída. Exatamente. Só que a gente já sabe dos bastidores do clássico. Você lembra da época de Perrelli e Calil, né? Sim. E quando iam para os microfones, a gente sabe como é que funciona o clássico. O Atlético aproveitou dessa ocasião para dar uma inflamada nos bastidores com o Paulo Brax. O caso vai para o STJD, que eu acho que é um exagero. Aí vem aí agora a gente entra nessa história. É certo que o Paulo Brax fez de chegar e colocar o Caio Jorge como o demônio da história toda, que ele não presta, que ele já fez isso várias vezes e blá, 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 e querer levar um caso pro STJD que acatou a decisão. A gente vai ter o desdobramento na segunda-feira, que vai ser o dia do julgamento. Mas precisava disso tudo para poder chegar a esse nível de confronto entre os dois times, e tendo ainda mais um jogo que a gente não sabe o que pode acontecer ainda? Não precisava, Paulo, mas é o que acontece, né? Nos clássicos. Historicamente é dessa forma. Tanto é que o Bruno Spindel rapidamente já deu a contra-resposta. Né? Já não deixou a pressão do Atlético chegar, porque o árbitro do próximo jogo já entra pressionado, Sim. né? Ele já deu a contra-resposta, já deu uma maciada na situação, mas eu acho que não era para tanto, Paulo, até porque o Caio Jorge pediu desculpas, né? Pro Juan Tressoldi, graças a Deus ele tá bem de saúde, não vai enfrentar o Vitória amanhã por causa do protocolo, né, de convulsão. Concussão. Concussão, perdão. E na próxima terça-feira, provavelmente já deve estar no jogo. Porque aí já vai ter o prazo que tem... 72 horas. São 5 dias. São 5 dias. 5 dias, né? 5 dias. E aí, como vai interar 7 ali, então bem provável dele estar em campo. Agora, ô Ângelo, por serem diretores de grandes clubes... Diretor não, vice-presidente. Vice-presidente. Porque o Paulo também começou diretor, CEO de não sei o quê. Pois eu ia fazer essa pergunta aqui agora. E aí depois agora é vice-presidente. Quem é Paulo Brax, cara? Depois vice-presidente. Já vivia pressionado por parte de torcedores do próprio clube, questionando a falta de contratação e a falta de postura dele no lado do mercado. Aí chega para inflamando ainda mais esse confronto entre os dois atletas. Não seria um momento das diretorias que sempre pregam a paz, pregam isso e aquilo, tentar conversar e colocar isso nos bastidores? Chegar e falar, ô Cruzeiro, isso aqui não foi legal e tudo mais. A gente tá pensando até em levar, mas sem precisar de levar os microfones. Não, porque aí chama a torcida, as duas torcidas para um embate, né? que de repente não é nem necessário, esse senhor mete meio quilo de goma no cabelo, põe pra trás e vem falar que o chama nos outros de mau caráter na TV, né, sem saber a que ponto pode levar isso, a que ponto pode inflamar um próximo jogo, sabe? Ele sabe muito bem o que aconteceu no Atlético e Flamengo na final da Copa do Brasil, o que o Atlético foi prejudicado com relação à expectativa da torcida, ao que a torcida fez depois do jogo. Isso pode acontecer na próxima terça-feira. Vamos supor que o Cruzeiro ganhe o jogo lá, os jogadores vão comemorar, nem comemorar eles vão poder, porque provavelmente isso vai desencadear uma
briga generalizada. Tomara que não, mas por causa de declarações como essa do Paulo Brax, que caiu de paraquedas o Atlético, já foi no América, já foi em quase todo o time do Brasil, e aí caiu de paraquedas o Atlético para virar vice-presidente do nada, né? Do nada. Depois vai se explicar, aquilo foi do nada, de uma hora para outra ele mudou a nomenclatura dele no Atlético. E aí ele vira vice-presidente e chama os outros de mau caráter por causa de uma falta dentro de campo. O que ele iria falar do senhor Leandro Donizete? O que ele ia falar do lance com relação ao Lucas Romero? O Alan Franco. Não, o Alan Franco. O Alan Franco que chega nas costas na final do Mineiro, quando o Romero tá subindo aqui assim, ele dá uma. E depois vem desencadeando a briga toda. O próprio Everson na final do Mineiro. Na final do Mineiro. Então, sim, ele chama os outros de mau caráter e aí vem o seu Bruno Espírito que nunca aparece e vem e proclama suas palavras lá também ao Léo, sabe? Como se fosse também um baita diretor, muito participativo. Então, assim, menos, gente, menos, né? Vamos deixar para resolver dentro de campo. Né? O Atlético ainda leva essa situação para o STJD e o STJD de uma hora para outra me marca o julgamento para segunda-feira pré-clássico. Muito legal isso, né? E o detalhe é que... Eles estão trabalhando muito bem, estão numa dinâmica, eu fico espantado com essa dinâmica. E o detalhe é que mesmo tendo o julgamento na segunda-feira, o Caio Jorge está enquadrado em um artigo que ele pode pegar de 1 a 6 jogos. Uhum. Se pegar de 1 a 6 jogos, é bem provável que o Cruzeiro vai entrar com um efeito suspensivo e Caio Jorge vai estar no campo na terça-feira. E aí vai cumprir depois. E vai se abrir um precedente. E aí, é isso aí. Vai se abrir um precedente. Abre-se um precedente. E tem outro detalhe. Vamos supor, é o que o Ângelo falou. Acaba o jogo, Caio Jorge vai, marca gol e dá... que pode, tudo pode acontecer. Ou o contrário também. Ou o Atlético ganha e eles vão lá provocar o Caio Jorge. Exatamente. Sabe? O que isso pode desencadear? É esse que é o grande problema. A gente teve um problemaço na final do Mineiro e parece que querem repetir. A gente prega aqui que dentro de campo a galera tem que se comportar para não trazer problema para as arquibancadas. Eles se colocaram à disposição de não acontecer mais o que aconteceu no clássico do Campeonato Mineiro. E aí, com essas palavras depois da Copa do Brasil, olha a merda que tudo pode acontecer, gente. Então, é cabeça no lugar. Cama de gato, tem todos os jogos. Todos os jogos. E a repercussão só foi grande porque, infelizmente, o Tressoldi caiu de um mau jeito que, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Eu vou levar para os meus... Só que, pensa, se toda cama de gato fosse, um diretor fosse ao microfone falar que isso é um problema. Então, não é. Se o Tressoldi não tivesse caído de mau jeito, ele ia levantar e dar aquela peitada um no outro e quem quer mais homem, cospe aqui, ia fazer aquilo e o clássico ia continuar. Eu ia levar todos os meus colegas de jardim de infância pro STJD. Quantas camas de gato eu tomei? O cara para ele atrás, o outro vai empurra, você cai pra trás. Quantas vezes? Você vai em qualquer peladinha de rua aí, ó, qualquer peladinha no asfalto, tem a cama de gato, isso faz parte do futebol. A infelicidade foi a forma como o Tressoldi caiu. Ali, pra mim, que é o problema. Não é mau caratismo, não é maldade. Esses termos são muito graves, gente. Isso é um lance... O Caio Jorge foi, sim, numa ação temerária. Ele foi e deslocou. Só que, né, se a gente colocar muita coisa, vai dar um BO, vai ter um problema. Então a gente vai esperar o resultado desse julgamento para ver os próximos capítulos. Porque vai abrir precedente. Aí a gente quer entender se o STJD vai estar de um lado, de outro, ou se literalmente vai estar atuando conforme a lei que ele está abrindo espaço. Vindo do STJD tudo é possível, né, Paulo? Porque aquele rapaz que tirou o PEC da Copa Libertadores foi absolvido, né? Tá jogando livremente aí. Pois é, então assim, a gente nunca sabe quais são os critérios, como que são feitos esses julgamentos, se tem peso para um clube, se tem para o outro, a gente não sabe. É tudo loteria, né? Então assim, vamos ver como é que vai ser essa situação, mas eu concordo com você. Se o Caio for suspenso, o Cruzeiro imediatamente vai entrar com efeito e provavelmente ele vai estar no jogo de terça-feira. E o detalhe, para deixar bem claro, não estamos defendendo o Caio Jorge, não estamos defendendo o Tressoldi, não estamos defendendo o Paulo, não estamos defendendo o Cruzeiro, não é isso. É porque
A ideia é, precisa-se entender a lógica do futebol, o que acontece dentro de campo. Se fosse um ato de violência, como foi na final do Mineiro, de pancadaria, aí aqui a gente já tá repudiando como a gente fez na época. A gente já tá mostrando, não, isso não é. Mas nesse tipo, o que a gente tá pensando é no depois, é no pós-jogo, é um clássico que vem pela frente na terça-feira. Tá empatado, tá 1-1. E aí? Um dos dois vai cair na Copa do Brasil, um dos dois vai sair. E como que vai ser esse final de jogo? Como que as torcidas vão se comportar? É nessa história, entendeu? Então, não, porque nós falamos que o Caio Jorge fez uma entrada temerária. Era passiva de cartão amarelo, como a gente disse. Era passivo. Mas o ato que segurar o jogo ali, começando o jogo, falar, não, peraí, isso aqui isso aqui é um clássico, vamos tentar acalmar os ânimos e vamos pro jogo. Tanto é que teve falta mais forte no jogo que ele não deu. Tem um possível pênalti a favor do Cruzeiro, que a câmera mostrou de um lado, não mostrou de outro. Então ficou ali. Tem o lance do Everson com o Bruno Rodrigues, Tem o lance do Everson, que também o Everson com o Bruno Rodrigues foi um lance temerário, não Sim. foi um lance de maldade, não foi um lance de cretinagem, nada disso. O Bruno Rodrigues levou a pior. Então, não seria cretinice? Cretinagem. Pra mim é cretinagem, porque cretinice é muito mais forte. É cretinagem. Cretino com sacanagem. Exatamente, ou com malandragem. A ideia do Bruno Rodrigues levou a pior. Costela e um ossinho da cara, esse aqui, ó, que é o nome lá bem doidão, esse aqui. E aí, vamos agora também levar pro STJD, porque o Everson, não é a primeira vez que o Everson tem uma jogada dessa, porque foi usada essa frase também. Sim. Não é a primeira vez, e bababá, vai levar? Não vai, não tem que levar. Resolve ali, ó, viu, ô irmão, vamos tentar pegar mais leve. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. 1-1, o próximo jogo, terça-feira, lá na Arena MRV, 9 horas da noite, o mesmo horário que foi o primeiro. Qualquer empate por 200-200 leva o jogo para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal ali, se classifica e pega Inter ou Grêmio, que empataram em 0-0, num jogo horroroso, que deu calo no dedão do pé. Ô Paulo, Ruim que foi. E assim, cara, quem passar desse jogo tem grandes chances de chegar à final e já garantir uma vaga na próxima Libertadores, Sim. porque os dois vão, né? Os dois finalistas. Esse ano os dois finalistas, sendo que o vice pega a pré-Libertadores. Exatamente, porque Grêmio e Inter têm jogado um futebol, claro, tudo pode mudar até o dia da semifinal, mas Grêmio e Inter têm jogado um futebol pobre, mas pobre de com força. Tá explicando por que eles estão na parte de baixo da tabela. Só não explica, talvez não explica, porque antes eu vou emendar, porque eu gosto de fazer essas emendas. Só não explica o porquê que o Atlético conseguiu ficar no empate em 0-0 com o Inter pelo Brasileiro. Porque eu já vou trazer, nós vamos debater aqui o Campeonato Brasileiro. Isso. E aí a gente vai, depois que a gente falar sobre o Atlético, a gente projeta o Atlético tanto para esse jogo do Brasileiro que vem, como para a Copa do Brasil, tá certo? Beleza. Tá certo? Vamos trazer então esse empate em 0-0 com... Ô Mike, foi o Minda, não pode o Alan Minda não pode perder um gol, que ia ser o gol do Campeonato Brasileiro. Para mim não teve, até agora não teve nenhuma jogada mais bonita do que foi a dele, a não ser o final. Ele fez tudo. Pá, tum, tum. Aí chega na frente do balde, o que ele fez? Chutou, derramou leite todinho. Nossa, mas parecia que ele tava passando por um jardim de infância. Nunca vi. Os cortes não foram tão longos, não foram tão secos, foram longos. O Inter falou, vem papai, vem, Jesus vem que nós Cristo, estamos cara, que zaga que é aquela, cara, treinada pelo Arnold Schwarzenegger. Mas, assim, coisas estranhas acontecem muito com o Atlético, né? Uma é o Minda perder esse gol, o gol mais feito do campeonato, e outra é o Matheus Cunha fechar o gol, né? E ele fechou tanto o gol que ele deu uma cabeçada na trave e teve que sair, né? Ficou com inveja do Everson e beijou a trave. Machucou, entrou o Antony no segundo tempo. Mas o Atlético fez um bom jogo, Paulo. Fez um jogo digno para ter ganhado. Mas o Galo desperdiça muitas oportunidades, né? Você vê, ó, esse lance que nós estamos falando aí, ó. Inacreditável, não, né? Isso não pode. Inacreditável. Isso não pode. Foi o Aguirre que tirou de dentro do gol. Foi o Aguirre. E outra coisa,
há de se destacar nessa partida e também do Clássico, já que a gente parou de falar do Clássico, também a presença do Vitão, né? Exatamente. Sim, Muito bem nessa partida. Grande zagueiro. Muito bem nessa partida, muito bem no Clássico também. E teve até um lance de recuo pro Everson ali, onde o Inter não aproveitou porque o time é ruim mesmo. É fraquíssimo. Fraquíssimo. Mas perdão, Anjo, pode Não, conversar. mas é isso mesmo, não tem muito o que falar, não. É só o de bom nessa partida só foi exatamente somente o Vitão. Porque nem o lance do Binder eu coloco como bom, porque ele errou no final. Não, ele peidou na farofa, essa que é a verdade. Chegou no final ali, você derrubar uma jogada tão esplêndida, maravilhosa que ele fez desse jeito. Me ajuda Agora aí. eu vou te falar, é a cabeça cara. baixa, O Matheus Cunha, Cunha, ele se chocou com o quê? Eu acho que ele se chocou com ele mesmo. chocou Eu acho com que a- ele ficou com a chocado. vida. Eu acho que ele ficou chocado. Porque com a defesa, a grande defesa que ele fez. Exatamente. E pediu pra sair. Porque ele não parece bater na cabeça em lugar nenhum, cara. Não, mas ele bateu. Não, mas na bate, queda, ele bate, ele bate a o lado lateralzinha. direito. Na queda. E, assim, você falou do Vitão aí, Anjo, é aquilo que a gente fala aqui desde quando começou o programa. Por que a garotada não joga, né? Por que há esse preconceito contra a meninada? O Vitão, ele fez ele foi o melhor em campo no Clássico de terça-feira. Foi. Né? Anulou o ataque do Cruzeiro, jogou muita bola também no Beira-Rio. Então, assim, o Atlético tem que começar a botar a meninada para jogar e para fazer dinheiro, né? Porque o caixa do clube passa pelas vendas, né, O Paulo? Felipe Moraes tem entrado muito bem no Cruzeiro, entrou Exatamente. muito bem. E era um E aí jogador- agora perdeu espaço pro João Costa. O João Costa, ele deu 10 passes no último jogo contra o Atlético. 8 para trás É. e os 2 para frente ele errou. Exatamente. Então olha que coisa, situação estranha. Exatamente. O Felipe Moraes se mostrou, já deu assistência, já Fez um gol. já participou de tanto do jogo e perdeu espaço pro João Costa. E detalhe, ó, lembrando da tabela, quando a gente fala desse desastre, o Atlético tava com um time misto, não sei o quê, bababá. Gente, o Inter tem 25 pontos na tabela, é o primeiro fora do Z4, com o Mirassol com 24 abrindo a zona com um jogo a menos. Sim. Então, e o Vasco tá com 22, também tem um jogo a menos. Então não dá para você poder, mesmo, são aqueles tropeços que quem lembra dos últimos campeonatos quando o Atlético abdicou do brasileiro para poder buscar a Sul-Americana, por exemplo, quase deu ruim. Então são pontos preciosos que a gente não pode deixar pelo caminho. Hein, Marco? Exatamente, Paulo. E uma coisa que o São Paulo até trabalhou no ano passado, naquela final da Sul-Americana, porque o Atlético empatou, na verdade ele perdeu pro Bragantino antes da final, Isso aí. e o São Paulo ficou muito Um pé da jogo vida. antecipado. Jogo antecipado. Porque, assim, as Copas não te dá garantia de você estar na Libertadores do ano que vem. Pra você estar lá, você tem que chegar na final ou ganhar a Sul-Americana. Então, assim, o Atlético tem que ficar ali próximo do G5. E, ao que tudo indica, o G5 vai fechar no Cruzeiro. Né? Porque são os 5 primeiros ali, tirando o Fluminense, que tá nesses altos e que baixos, pode- mas os 5 primeiros estão jogando pode virar bem. um G6, pode virar um G6. ali, dependendo ou um do Palmeiras, G7, mas porque nós temos ainda a Sul-Americana para resolver e a própria Copa do Brasil. Dependendo Mas então- do campeão da Copa do Brasil, vai empurrando ali, lá ele para baixo. Mas mesmo virando um G7, você tem que ficar no bolo. Tem. Você não pode Você tem que distanciar. terminar o campeonato. A verdade é que o brasileiro você tem que terminar entre os 8 primeiro. Entre os 8 primeiro. Ali você tá pensando ainda em Libertadores. Nossa, o torcedor não aguenta isso mais não. Ah, mas infelizmente essa é a realidade. Torcedor Hoje, não aguenta hoje isso o não. Atlético é o 9º colocado com 33 pontos e um jogo a menos. Sim. E por exemplo, o Fluminense, o 4º colocado, se você pensar em G4, que já vai te levar direto para a fase de grupos, tá com 41. Né? Não tá uma E distância o Cruzeiro que tá com ainda... 40? O Cruzeiro tá com 39. 39. Ainda é uma distância que é aceitável e que dá para você ainda tentar buscar. Sim. Mas se perder pontos para esses camaradas, a chance... O Cruzeiro não marcou ponto até a 9ª rodada, né? Ficaram aquela coisa, tem que chegar aos 45, 46, tá com 39. Não, incrível. Acho que tem 24 ou 5 vitórias seguidas no Brasileiro, A né? mudança foi brusca. E o Cruzeiro poderia estar ainda melhor. Mas fechando o Atlético, então. Nesse sabadão, então, que é amanhã, na Arena MRV, mesmo palco do jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, tá aí, ó. 6h30 teremos Atlético e Vitória. O Vitória que, de repente, também deve vir com um time misto, por ter perdido pro Vasco na Copa do Brasil, um jogo que ele atuou praticamente boa parte dele, né, para não falar bastante aí,
com um jogador a mais. Exatamente. Com um jogador a mais. E ainda conseguiu perder por 1-0. Então, o Jair pode vir com um time misto para enfrentar o Atlético. Para esse jogo contra o Vitória, como que a gente pode... Aí, ó, até o celular do Maicon tá trazendo pra gente essas informações. Como que a gente vai projetar esse Atlético? Lembrando, Everson teve um trauma no pé, o Atlético divulgou nessa sexta-feira, vulgo hoje, então não vai para esse jogo contra o Vitória. E Quando fala trauma é muito engraçado, É um trauma. vai tratar com o psicólogo. Vai tratar o pé com o psicólogo. Fala, meu filho, o que aconteceu aí, papai? E o Vitor Hugo, meio-campista, foi liberado. Então, o Atlético perde o Everson, mas ganha o Vitor Hugo para esse jogo contra o Vitória. Vamos projetar esse time, então? Bora. Vamos embora, então, Maicon. É Everson que esse cara... Everson. Semana passada eu e o Maicon demos uma fora aqui, ué. Nós falamos de 2 jogadores. O João Jesus estava suspenso pelo lado do Cruzeiro e no Atlético, quem que a gente Preciado. falou? O Preciado. Todos os 2 estavam suspensos e nós esquecemos. Falha nossa, mas aqui a gente corrige. E aqui a gente assume os nossos erros. Tá entendendo aí? Pra quem? Bom entendedor, um pinga é lento, hein, papai? E pensando nisso, Everson. E pensando nisso, vamos para projetar este Atlético. Gabriel Vamos. Delfim. Que é o Preciado. reserva imediato Isso. do Everson. Delfim, Preciado. Pra zaga vai ter que ser o Pra Vitor zaga só Hugo e tem o 2 Vitão. opções. É o Vitão e o Vitor Hugo. O Isso. resto ainda tá no DM. E na lateral esquerda o Passinho. Você acha que ele não vai com o Lodge porque tá com essa já quebra na defesa? O Lodge vai ser preservado. E aí, Anjo? Também acho. Vai com o Pacini? Não, vai com o Passinho. Vai com o Também acho. Não Vai com o Pacini. Passinho. Então com o Pacini. Fechamos ali a defesa. Isso. Praticamente reserva. Né? O Praticamente Barba reserva. reclamou do desgaste pós-jogo do Cruzeiro. Sim. Né? Então acho que ele vai mexer bem. Alan Franco deve ser o titular no meio campo. Você não acha que... E o Cissé. Eu acho que vai de Alan Franco e Cissé. Não vai colocar nem o Fred para ganhar um pouquinho mais de minutagem Acho que não. e o outro rapazinho lá, o... Pode ser que o Vitor Hugo Castanhos? apareça. Não, eu acho que o Fred e o Castanho vai pra terça. Sério? Vão pra terça. Vai pro banco e entra no decorrer do jogo. Se precisar. Eu acho que mesmo sem precisar, porque eu acho que vai ser o 3º jogo deles. Entraram contra o Inter, pouco tempo, entraram Mas contra são jogos o jogos Cruzeiro. muito desgastantes, Paulo. O jogo do Cruzeiro foi muito desgastante, cara. Mas- Principalmente o Fred, que atuou praticamente todo, cara. Então, Mas assim, você não acha que o Fred meia hora ou um tempo, não? talvez, mas vai entrar no decorrer da Então a partida. ideia é Fred no segundo tempo. Eu acho que sim. Castanho no segundo tempo. Também. É. E aí a gente começa com Alan Franco e o Cissé. Vitor Hugo? Vitor Hugo no voltou, meio. tá liberado do DM. Isso. Vai com o Bernard? Bernard acho que vai ser poupado Também. nesse jogo. Aí eu deve ir com a Laminda ali na frente. Não, então você tá falando Vitor Hugo, Isso. Cissé Isso. e Alan Franco. Alan Franco. Minda, nem o Maicon, nem seu xará? Não. Minda. Apesar que você não é Maicon, você é Michael. Sua mãe já falou. Hein, Tá. Dona Dina? É Michael. Então vai com Minda Minda, Renier Renier. e Toma. Como é que é? Thiago Borbas. e o Borbas. Ou o Dudu também. O Dudu pode Eu aparecer. acho que o Dudu pode aparecer no lugar do Borbas. Do Borbas? É, acho que o Renier vai no comando do ataque. Reinier, centroavante. Dudu Ou o Borbas e centroavante Alaminda. também. E Alaminda? É, pode ser. Eu acho que é mais o Borbas. Não, e é um começando time como bom para o Atlético centroavante. começar e dar uma testada nesses jogadores também. E dá pra faturar pelo menos um empatezinho, não dá? Dá pra ganhar o jogo. Ainda mais se o Vitória se o Vitória vier, que o Vitória ele tá com 29 pontos, 4 pontos atrás do Atlético, ele tá na 12ª colocação. Se ele vier o time com reserva. o time reserva, o problema é que ele tá com 29 e o Mirassol 24, então ele tá mais colado ali da zona. Nossa, Não, mas é não, muito mas tem uma distância ainda. gordurinha ainda, Tem uma gordurinha Tem muito uma boa. gordurinha. É. Então, se ele vier misto para reservão, esse time do Atlético dá conta. Com certeza. Dá conta e uma Tem que dar, vitorinha. É. Se ele vier um pouquinho mais titular, aí pensar num empatezinho. Derrota é sem chance, Sem chance. da gente cogitar o Atlético perder em casa na véspera do Clássico. Lembrando Certo? que quem pode aparecer é o Scarpa, né? Que já O tá Scarpa liberado. também liberado. E não foi pro clássico, mas deve ficar pelo menos no banco nesse jogo contra o Vitória. Olha, todas essas informações do Atlético e a provável escalação você vai encontrar lá no hojeemdia.com.br e também nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia. Lá você não encontra só esporte não, você tá sabendo que começou a campanha eleitoral aí na TV. Então, vai lá e corre que a gente já fez um recorte de tudo que aconteceu aqui, das principais falas dos candidatos ao governo de Minas. Tá lá.
tem também informações da virada cultural que vai acontecer neste sabadão aqui em BH. 24 horas de pau quebrando, hein? Sábado e domingo o Anjo vai lá. Falou que vai virar a noite lá. Vou lá, vou aqui, ó. Vai lá na Vou aqui, ó. Vai lá Vou aqui acompanhar tudo. Vai na redação. Então, A gente projeta o Galo pro Clássico junto com o Cruzeiro depois. Isso, aí quando a gente falar do Clássico aqui, só para projetar os times, a gente projeta junto. Então acompanha lá no hojeemdia.com.br. E aí a gente vai trazer agora, ó, eu puxei um e aí, você é doido, me agarrou tudo aqui, ó. Lá ele. Vamos trazer então o Cruzeiro no Brasileirão, que enfrentou o Flamengo depois de ter sido eliminado. E aí a gente pensava que este resultado contra o Flamengo do Brasileiro poderia influenciar diretamente contra o Atlético, mas o que a gente viu que não inflamou esse time do Cruzeiro, né? O Anjo já trouxe aí desse esse aí a gente já viu. Do Cruzeiro. Esse é contra o Atlético, né, Silan? Temos aí o do Cruzeiro versus Flamengo da Copa do Brasil. O Silan tá assim porque ele vai sair de férias. Ele já tá contando as horas para encontrar a Catarina e levar ela para conhecer o mar, meu filho. O homem vai lá pro Nordeste, moço. Pensa. Enquanto ele tá aqui, já colocou aí o Cruzeiro e Flamengo naquele jogo, Anjo, que o Cruzeiro precisava de dar uma resposta pela eliminação. O torcedor compareceu em peso e foi na bacia das almas, como a gente diz aqui, com um camarada que não estava fazendo nada no jogo. Estou falando do Matheus Pereira, criticado por não apresentar bom rendimento em jogos grandes. Cruzeiro sai vencendo, cede o empate e aí o Cruzeiro sai perdendo e vira o jogo. Busca o empate e no último minuto do jogo com o Matheus Pereira conquista uns 3 pontos que para a tabela, pro Cruzeiro foi de extrema importância. Mas, Anja, na sua opinião ali, o Cruzeiro voltou a apresentar as mesmas falhas, os mesmos buracos que ele cometeu no Maracanã, né? Sim, os mesmos espaços, né? O Flamengo teve muito espaço ali no meio campo, muito fácil de sair da marcação, a Arrascaeta praticamente no primeiro tempo quase todo livre, o Pedro se movimentando ali no ataque, tanto é que na hora desse gol aí, o Arrasca pede a bola sozinho, o Pedro desloca por trás, o Fabrício Bruno recebe sozinho, e o Cruzeiro insistindo muito em chute de fora da área, que tá chutando até bem, viu? O Cruzeiro com o João Costa, o Arroio tá chutando, né? Fazendo muito gol desse jeito aí, pelo menos tentando muito. E a bola aérea, mais uma vez, sendo prejudicial ao Cruzeiro. Mas o time voltou no segundo tempo um pouco... Mais ligado, né? E mais uma vez o Arroio teve essa felicidade, fez esse golaço, um drible seco mais uma vez no Samuel Lino, que adorou o tapete do Mineirão, como gostou. Acho que eu vou levar até pra casa. Se tivesse mais um jogo, ia ser o Samuel Lino que ia fazer o Arroio dançar. O Arroio não, o William agora. Só pra empatar a disputa dos tapetes. Pois é, e aí acho que na verdade o Cruzeiro equilibrou a situação no segundo tempo, apesar de ter sofrido. Porque Flamengo é Flamengo, né, cara? Incrível. O Flamengo joga muito bem fora, dentro de casa, não vê tanta diferença, até porque tem muita torcida também em todos os lugares. Mas o Cruzeiro soube administrar bem a partida, soube procurar o ataque, contou muito bem com a participação de alguns jogadores, o Arroio principalmente jogou muito bem, e achou o gol ali, achou não, né? Foi uma jogada bem construída, né? O Matheus Pereira deu sorte que a bola não estava jogando nada. Bateu entre as canetinhas. Mas ele participou da construção da jogada, que foi muito bonita, cara, porque o Wesley trouxe a bola desde do campo adversário, foi levando, tabelou com o Gerson, recebeu, tabelou com o próprio Matheus Pereira, que deu um drible de calcanha no jogador, fazendo uma virada em cima do Jorginho. Devolveu pro Gerson, o Gerson tacou na cabeça do Vidalba, que rolou pro Matheus Pereira. Então ali foi uma premiação pelo que o Cruzeiro construiu ali no segundo tempo e dá mais uma gana pro campeonato, né? Porque aí o Cruzeiro ajudou o Palmeiras nessa briga direta pela primeira colocação, porque o Palmeiras ganhou o jogo dele. O Flamengo, se ganhasse ali, poderia ter virado líder naquele momento. Poderia ter virado líder. Então o Cruzeiro deu uma resposta ao time do Flamengo, né, Michael? Ô Paulo, foi um jogo que colocou fogo no campeonato, né? Foi um resultado que pôs fogo, porque se o Flamengo ganha do Cruzeiro, ele empataria com o Palmeiras já entraria extremamente pressionado no domingo,
E o Cruzeiro praticamente estaria fora da disputa pelo título, né? Então, assim... mas do título eu acho que já tá fora, né, Eu Marcos? acho que não. Eu acho que não. O Cruzeiro tem 39 pontos. Eu acho que não. E o Palmeiras tem 51, gente. Tem não, aí daí. 12 Sério? pontos. Sério? São 4 jogos. Ué, tem Palmeiras e Flamengo, tem Cruzeiro e Palmeiras, tem Flamengo e esses times todos na frente. Então, assim, eu acho que a disputa está em aberto. Tem mais pelo menos quase 40 pontos em disputa, Eu Paulo. digo porque o Cruzeiro está a 4 jogos atrás ainda. Então, se você pegar ali até a 34ª rodada... Vamos supor que, né? que o Palmeiras perca pontos para o Flamengo e para o Cruzeiro. Já caímos Já para tá 6 pontos. 6 pontos, vai estar 6 E lembrando ainda. que o Palmeiras está praticamente na semi da Já. Copa do Brasil e tem a Libertadores, né? Libertadores. Que Então, também assim, tem grande chance de avançar. Existe, eu acho que existe, sabe cara. jogar essas porqueiras. E outro, gente, o Cruzeiro está numa sequência vitoriosa, acho que são 4 ou 5 jogos seguidos, né, de vitórias no Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele está muito vivo na competição. Esse jogo, né, especificamente, deixou o Cruzeiro Esse vivo. mostrou, esse aí... E o Palmeiras ao contrário, né? O Palmeiras reencontrou com as vitórias agora, porque perdeu para o Atlético, empatou com o Sim, Internacional. Então, exatamente. assim, são times que estavam brechas. oscilando. Exatamente. Agora, o poder de reação no Cruzeiro me surpreendeu, porque pegou o melhor time do país após ser eliminado numa Libertadores, né? E conseguiu vencer o jogo ali na Bacia das Mas Almas. as substituições do Arthur para esse jogo contra o Flamengo, no decorrer do jogo, eu acho que foram fundamentais. Deram uma resposta um pouquinho Principalmente melhor, o Idjalba. diferente do que foi contra o Atlético. Mas para esse jogo contra o Flamengo, no decorrer do jogo, os caras foram entrando. E o Gerson entrou no banco. E o Gerson... Começou no banco o jogo, né? Foi. Entrou no segundo tempo. O Wesley também entrou no segundo tempo e fez uma boa participação ali, teve chances ali. Agora, algumas situações ficam muito claras, né, Paulo? O Matheus Pereira e o Gerson, eles têm que jogar perto do gol. Também São acho. jogadores de qualidade. Você vê que quem iniciou a jogada do gol do virado foi o Gerson pela ponta direita, né? Esse negócio do Gerson jogar de segundo volante, pra mim, é igual o Vitor Hugo no Atlético. São caras que tem que jogar perto do gol. O Cruzeiro arruma um jeito de arrumar um volante aí pra ser esse segundo e tacar o Gerson com o Matheus Pereira pra É o frente. Zé Lucas. É jogar Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira. E aí você vai ter que sacrificar o Wesley ou o Arroio, que no caso teria que ser o Wesley. Você sacrifica o Wesley, põe o Arroio ali, e aí você tem mais poder. Não, mas tá mais fácil demais artilharia. você sacrificar algum desses dois. Tá, porque infelizmente eles não estão fazendo nada, né? Na verdade. Então aí se você O tira... problema é que o Arthur Jorge não muda esse estilo Não, de jogo, tá vai precisando de mudar. Não vai mudar. Se ele tivesse mudar contra o Flamengo lá no Maracanã, depois que empatou, ou até um pouco antes, porque o Cruzeiro não precisava de ganhar. 0x0, 1x1, um empate levaria para os pênaltis. Mas já passou, a água já foi derramada lá, e agora é pensar nessa história contra o Atlético. Vai jogar no Maracanã, mas antes da gente falar da Copa do Brasil, teremos, fechando o domingão, o sabadão, vulgo amanhã, Vasco e Cruzeiro lá em São Januário, no Rio de Janeiro, 9h20 da noite. Que horário mais gostoso, né, bicho? 9h20 da noite. Olha que absurdo. Mais uma vez, os embalos de sábado à noite. Pelo amor de Deus, isso não é hora, não, moço. E ao contrário... Isso aí o Danone já tinha que estar destampado e você já tá... Eu tô vibrando com a vitória. Exatamente. E ao contrário do Vitória, eu acho que o Vasco vai com esse jogo pro time titular, porque a situação dele no Brasileirão tá crítica, né? 19º colocado, vice-lanterna, 22 pontos com um jogo a menos, e tá a 3 do Internacional, que é o primeiro fora da zona. E os dois têm o mesmo número de vitórias, então naquela disputa ali por se empatarem, né, nos critérios de desempate, o Vasco precisa somar uma vitória a mais para tentar brigar aí. Então, é bem provável que ele vá com o time principal, mesmo tendo a Copa do Brasil pela frente contra o Vitória. Isso. E até Agora, porque... na hora de projetar o Cruzeiro, eu vou vir com uma sacada. Tá, então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos projetar esse Cruzeiro contra o Vasco. Daqui a pouco a gente fala projetando os dois times para o Clássico. Vamos lá, Ângelo, para o Clássico, já que para o jogo contra o Vasco, já que você tem uma sacada. Vamos de Cássio. Acho que eu vou de Otávio. Olha. Vamos de Cássio. O homem já tá trazendo o Cássio de volta para a meta. Vamos de Cássio. Para testar o Cássio pensando no Clássico? Quem sabe? Calma, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Logo após a propaganda eleitoral, não sai daí não. Mentira, calma. Se você percebeu o jogo contra o Flamengo no Maracanã,
o Arthur Jorge, ele fez 4 substituições. Fez. Então ele segurou uma substituição para final da partida. Provavelmente pensando, talvez na disputa de buscar pênalti. o Cássio. Ele levou o Cássio para essa partida. É uma lógica. Não levou o Cássio para a partida seguinte contra o Flamengo. Sim. E trouxe o Cássio de volta contra o Atlético. Sim. Pode ser que amanhã o Cássio começa como titular. Pra ter ritmo. Para ter ritmo. Pra voltar a ter uma... É uma ideia. É uma ideia. Então, e aí, você acompanha o relator? Não, eu vou de Otávio. Pronto, destacou ali, tá fora. Perdeu o processo. Então, nós estamos aí, ó. Uma possibilidade apresentada pelo Ângelo pensando no clássico, em algo do clássico, e o Michael mantendo o Otávio para o garoto continuar seguindo ali como titular. Eu tô com essa ideia, eu gostei dessa ideia do Ângelo aí, de dar esse ritmo pro Cássio, para ele poder voltar a jogar e talvez pensando nessa possibilidade de pênaltis. Então vamos seguir. Na lateral direita... Cauã Moraes. Acho que vai de William. Não, e o seu time, o nosso time? O meu? Vou o William, né? William, seleção. Cauã e contra o Vasco lá, se o Vasco tiver... O problema é que a gente não vai saber. Se o Vasco fosse poupar, eu iria de William. Se o Vasco for de time titularzão, eu iria de Cauã. Cauãzão. Tá. Na zaga. Na zaga, ele vai de João Marcelo e Vidalba. Eu também imaginei Fabrício Bruno tá suspenso, né? E o Jesus, ele teve um probleminha ali, mas provavelmente não vai ser dúvida para o clássico lá na Arena MRV. João Marcelo e Vidalba. E o Rojas na esquerda. O Rojas na esquerda. O Vidalba, lembrando que o Vidalba vai jogar contra o Atlético pela esquerda, eu acho. Também acho. No meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva? Não. Não? Bomba. Quem? Zé Lucas e Matheus Henrique. Você preservaria até o Romero. E Zé aí? Lucas, Matheus Henrique. Eu iria com o Zé e o Lucas Silva. Zé e Lucas Silva. É uma boa também, mas eu acho que vai o Matheus Henrique. Eu iria também de Zé e Lucas Silva, porque Matheus Henrique estaria no lugar do Gerson, como um terceiro nessa ideia que a gente está colocando aqui. Então eu tiraria o Gerson para colocar o Matheus Henrique. E o Lucas Silva também tá precisando de rodar, né, cara? Mas eu acho que vai ser Zé Lucas e Matheus Henrique. Não, eu faria essa trinca. Zé Lucas, Lucas Silva e Matheus Henrique. A trinca que eu acho que vai ser formada com o Felipe Moraes na frente, com 10. O Felipe Moraes de 10. Mas aí, o Felipe Moraes no lugar do Matheus Pereira. Matheus Pereira. E no ataque? No ataque, eu acho que vai Kenji, Neiser e Lúcio. Eu tô nessa aí também. Eu acho que vai o Arroio, viu, pra esse jogo. Não, o Arroio não vai, não. Arroio e Caio Jorge. Eu acho que se não for o Kenji, ainda vai o João. Eu acho que ele vai nessa ideia do Lúcio centralizado ali. Eu acho que vai o Neiser centralizado. Neiser centralizado. E o Lúcio vai pela canhota. Lúcio de um lado e João e o Kenji do outro. Isso. Até porque o Caio Jorge não tá jogando nada também, né? Então, ele tá no time reserva, no titular, não faz diferença. Tá péssimo. Então, projetando para o clássico. Agora vamos montar os times do clássico. O mesmo time. O Atlético repete o time. Isso. Entra com a mesma galerinha. Não, eu acho que vai com o Natanael no lugar do Com o Alan Natanael Franco. no lugar do Alan Franco? O Alan Franco. Só essa seria a alteração? Sim. E aí, Ângelo? Eu acho que penso também que o Atlético vai... Só o Natanael. E no lado do Cruzeiro, repete o time? Repete, né? Porque essa questão só do Caio Jorge também, que tu não sabe se vai jogar. Sem o Caio Jorge, quem entra? Na minha opinião, tinha que entrar o Lúcio Rodrigues, mas isso aí eu acho que ele vai de Neiser e Vídeo Real. Eu também acho que se não for o Caio, ele vai de Neiser. E aí, Ângelo? Ô, Michael? Se o Caio jogar, eu faria uma mudança. Eu tiraria o Wesley do time e colocaria o Felipe Moraes. É uma boa. Não é uma ideia, não. Mas ele não vai fazer isso você tem uma construção maior de jogar. Eu também acho. E poderia segurar o Gerson como segundo volante. Até porque o Wesley já entra cansado. Ele já entra com a meia riada, com o calção esgandaiado. E aí, não tem dedicação nenhuma com o uniforme. Dito isso, o Wesley faz o gol. E o Ângelo chega pago aqui no língua. próximo programa e fala, Wesley. Lembrando que uma condicionante que pode definir esse confronto, duas, né? Cássio e Everson. Verdade. O Cássio se jogando, uma decisão de pênalti, fica muito favorável ao Cruzeiro. E se o Everson ficar fora do clássico, pra gente fechar esta parte, eu faço uma pergunta, aquela que todo mundo quer saber. Quando fica o jogo e quem passa?
Qual jogo? O clássico. O clássico? O brasileiro agora está em segundo plano. Clássico. Quanto fica o jogo? Eu acho que vai ficar 2-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro passou. Quanto fica o jogo? 2-1 pro Cruzeiro. Cruzeiro passou. Este jogo, para mim, vai ficar 2-2 e vai para os pênaltis. Nos pênaltis, Otávio vai deixar o Cássio no banco e vai fazer o Cruzeiro passar. Nossa senhora, contra o Everson? Contra Difícil, o Everson. hein? Contra o Everson. Contra o Everson é difícil, viu? E eu tô falando isso porque o Atlético ganhou apenas um jogo pós a Copa na Arena. Por isso que agora o Cara. Michael respondeu o que eu já respondeu o que eu ia falar, o porquê do Cruzeiro passar. Justamente por causa disso. Que O Atlético está em casa- com uma invencibilidade grande, mas só ganhou um jogo na Arena. Quando ele tem que propor o jogo é mais complicado. E provavelmente a torcida alvinegra vai querer que o time saia pro jogo. Né? Vai pressionar para que o time saia. Se tiver concentradinho, do jeito que o Barba gosta, que é segurando ali, aí é jogo para ficar aquele encardido de repetir no máximo 1-1. É. Ou 1-0 pro Atlético. Mas o vai ser Atlético, aquilo ali. o Atlético tem dado boas escapulidas com o Coelho. Vai ser aquele 1-0 ali pro Atlético. Bernardo também tá numa fase se muito mantiver. Porque o Cruzeiro provavelmente vai ter mais a bola do que o Atlético lá na Arena, nesses primeiros minutos ali que a gente está projetando. Por isso que é um jogo, para mim, que pode repetir um empate. Pode repetir empate. Vai ser dramático. Ó, e quem não vai empatar? Claro, você sabe. Tudo isso que a gente está falando aqui você encontra lá no hojeemdia.com.br e também nas nossas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia, que aparece aqui para você na tela. Para a gente fechar o programa, a gente tem que ir lá na Série B, porque, né, mesmo a gente não querendo, mas tem que trazer, né? Aquela bagaceira que tá o América, que tá perdendo rumo já para poder... Eu acho que o América tá doido para enfrentar o Uberlândia. Essa que é a verdade. Doido para enfrentar o Uberlândia esse na Série C. confronto já vai existir o ano que vem. Não tem... E o detalhe é, teremos um América e Ponte Preta se tiver o jogo. Porque tá aí na tela para você, domingão, 4 horas da tarde, teremos um América e Ponte Preta. O detalhe desse jogo é que a Ponte tá mais quebrada que tudo. Não tá pagando, não rolou e tal. E cogita-se, os jogadores cogitaram a não entrar em campo e ter um WO. Então aí as conversas estavam acontecendo para poder ver se os caras vão pro jogo ou não. Até a última informação aqui que a gente tem é que, deixa eu ver aqui se teve uma última atualização só para confirmar se a Ponte vai ou não. Mas antes também a gente tem o Atlético que está fazendo uma boa temporada também. Apesar de na 2 Série derrotas B. seguidas, né? E aí é o detalhe, ó. É isso mesmo, ó. O Kleina, que é o treinador que foi contratado na Ponte, ele se apresentou para poder iniciar os trabalhos, só que tem um detalhe, ele não sabe se vai ter estreia. Então é isso mesmo, a Ponte Preta continua com essa indefinição se vai para o jogo ou não. Se não for, o América vai ganhar por WO, né? Uma vergonha também, né? Vai ganhar por WO e vai continuar ali acima da Ponte. E é melhor que seja o WO, Paulo, porque do jeito que o América tá, Se é perigoso pega o ele perder. da Ponte, perde. Exatamente. E o Náutico, e o Atlético encara o Náutico nos aflitos. Hoje, se você tá naquele naipão de sextou, ainda mais que o sol voltou a brilhar aqui para BH, vai estar uma noitezinha gostosinha, é hora de destampar o Danone e curtir ali a vitória do Atlético, porque tem que passar o rodo no Náutico. O Náutico tem 31 pontos e o Atlético tem 34 na 10ª colocação. Então é isso, né, moçada? É isso. Torcer para o Atlético superar esta galera. Diga, Maicão. Só lembrando que o Uberlândia venceu o ABC no jogo de ida da semifinal, né, da Série D. Série D de dado. E amanhã ou domingo, não sei, Vou te por favor. dizer aqui agora. Domingão, 5 horas da tarde, Isso. lá na casa do ABC, o Uberlândia, que já está com acesso garantido à Série C, precisa de um empate, assim como foi contra o CSA. Ele precisa de um empate com o ABC para chegar à final e, quem sabe, né, buscar esse caneco da Série D. É isso aí. Informando que na próxima segunda-feira vai ter uma matéria especial com o Vitor Petrino, o lutador de UFC daqui de Santa Luzia. Eu fiz uma matéria bem legal com ele, então vai ser uma matéria especial na página 2. E aonde que essa galera vai poder acompanhar também, além da página 2? Hojeemdia.com.br. É isso aí, você acessa lá que vai estar lá na segunda-feira, por volta de 7h30 da manhã. Pode acessar que a matéria já vai estar
disponível para você acessar. Vambora, moçada? Vambora. Daqui a pouco tem voo. O Silan vai pegar o voo lá para Maceió, moço. Pensa, o homem tá nojento hoje, tá nojento. Tá indo com a família toda curtir uma prainha, mas o programa vai continuar semana que vem, viu? Você vai acompanhar com a gente aqui essa repercussão do Clássico e tudo que rolar no Campeonato Brasileiro, além de outras novidades que a gente vai trazer durante a semana, tá certo? Um grande abraço pra vocês. Não vou falar de quem ama, cuida pro Ângelo não sair correndo aqui. Muito obrigado. Mas que a Dória deu um pega ali, papai do céu. Hein? Tchau. Esse tá doido e vai ter muita coisa pela frente aí, hein? O filho do Arthur, que disseram que ele estava morto, ele vai voltar. Como o Ângelo tá saindo aqui, a relação tá ficando quente da Dória. Ê, papai. Vambora, gente. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. Tchau.